Olá, mulheres, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos ler Gênesis 31, 32 e 33, avançando em toda a história ali de Jacó, naquilo que Deus já começou a fazer e na transformação de vida que esse homem vai passar. Vamos lá? Gênesis 31. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Lhe disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai não me tem enganado, por 10 vezes mudou meu salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão seu rebanho, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado do vosso pai e deu a mim. Pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonho que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, suas esposas, Há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disser. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado da sua propriedade que acumularam em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. E Jacó logrou a Labão. O morreu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada, e alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o amorreu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograstes e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, me largaste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos e com tamborim e com harpa. Labão queria dar uma festa na despedida de Jacó, olha só. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. Olha só, Deus intervindo para guardar a vida dele. E agora que partiste de vez, porque tens saudades da casa do teu pai, por que me furtastes
os meus deuses, os ídolos, né, que Raquel havia pego. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tomes à força as suas filhas. Não viva aquele com quem acharam os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas servas, porém não achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Gente, que hábito horrível, né, de mentir. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios que achastes de todos os utensílios da casa? Põe-se-nos aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri dano, da minha mão o requeria, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se não for o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despediria agora de mãos vazias. Deus me atentou ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então, ele estava aqui explicando tudo aquilo que ele tinha feito, né? E o favor de Deus para com a vida dele. Então, respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos meus filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saduta, Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja montão testemunha, e seja coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para casa. Capítulo 32. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si,
a seu irmão Esaú a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morrerei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr merecer a sua presença. Então Jacó queria encontrar com o irmão Esaú. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo com que ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Queridos, a ordem de Deus aqui para voltar à terra e à tua parentela não é só uma questão física de localização, mas é voltar aonde tinha parado, é voltar à pendência, voltar àquela situação que estava estagnada, né? A briga entre os irmãos, o engano de ter passado o outro para trás. Então Deus falou: vou te fazer bem, contando que volte lá. E a gente entende porque que algumas coisas não acontecem na nossa vida, né? Algumas áreas não rompem, porque talvez exista uma situação presa lá atrás de 5 anos, 10 anos, 20 anos, algo que precisa ser corrigido, precisa ser enfrentado, né? Precisa ter pedido de perdão lá atrás. Então o tempo não cura. Deus falou: eu vou te fazer bem, mas você precisa voltar de onde você parou. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, porque não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos do teu servo, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de que és, para onde vais, de que são esses adiante de ti? Responderá: são do teu servo Jacó, e presente que ele envia ao senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falaeis dessa maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de vós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Então Jacó quis mais uma vez fazer uma troca, né? Ele é o homem das trocas, porque talvez o caminho mais doloroso seria, talvez não, com certeza, o caminho mais doloroso seria pedir perdão. Mas ele foi mandando presentes, né? Como uma criança faz, né? Tenta agradar para não ter que enfrentar aquela situação que gera desconforto. Então ele tentou agradar para não ter nenhum confronto, para ver se poupava a vida dele. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Olha só, começou uma luta aqui de madrugada. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, Jacó foi ferido. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com este homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia.
Respondeu Jacó: Não te deixarei, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele homem disse: Tu lutaste com Deus. Era alguém enviado da parte de Deus. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessa Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Queridos, interessante que Deus, porque ele fala que lutou com Deus, que Deus nessa pessoa, nessa figura que aparece aqui nesse homem, pergunta para ele quem ele é, qual é o nome dele, E pela primeira vez Jacó foi sincero, pela primeira vez Jacó foi verdadeiro. Ele disse: Eu sou Jacó, eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu sou aquele que rouba as coisas das pessoas, eu sou aquele que passa para trás. E então aquele anjo marcou a coxa dele como sinal da bênção de Deus. E uma outra característica é que ele passou a se chamar Israel, porque ele havia visto Deus face a face. Então, queridas, quando temos um encontro com Deus e reconhecemos o nosso mau comportamento, reconhecemos as nossas falhas de caráter, Deus muda o nosso nome, Deus tira essa mancha que tem na nossa vida e muda a nossa história. E nós vamos ver que Jacó teve uma nova história a partir do momento que ele foi chamado Israel. Capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou, e choraram. Daí levantaram-se os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Que são estes contigo? Respondeu Jacó: Os filhos com quem Deus agraciou teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites os meus presentes, porquanto vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Queridas, ele viu a misericórdia de Deus ao olhar para o irmão dele, porque talvez na nossa lei o certo seria acabar com a vida de Jacó, mas Esaú olhou com ele com um olhar de misericórdia e compaixão. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e têm comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu-lhe Esaú: Então, permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance a mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar chamou Sucote. Voltando a Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã.
e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou-lhe um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel, não mais de Jacó, né? Então, mulheres, encerramos a leitura de hoje e aprendemos muito com a história de Jacó. Quão é importante você reconhecer as suas falhas, eu reconhecer as minhas falhas diante de Deus, para que tenhamos a oportunidade de reescrever a nossa história. Amém? Então, espero vocês amanhã. Um beijo. Tchau.